Será que em Fortaleza o juiz daria esse pênalti? A rodada teve, acho que, bom jogo no Maracanã, teve um bom jogo também em Belo Horizonte, o de São Paulo não tão bom. Um jogo animado lá em Salvador, né, o 3-3 lá do Bahia com o Fluminense. E no Maracanã, o jogo do Flamengo, um jogo difícil como você imaginava, né? E enorme dificuldade de parte da torcida para entender que a dificuldade imposta pelo adversário não necessariamente será vinculada à história do clube, né? Se é um clube grande, se é um clube tradicional, depende muito do momento, do contexto. Se fosse um clássico Vasco e Flamengo, o Flamengo vencesse por 2-1, apesar do Vasco estar no rebaixamento, talvez as pessoas entendessem melhor do que um 2-1 difícil contra o Mirassol, que não perdia 9 jogos, que só tinha 2 derrotas no campeonato, que só em um jogo não marcou em toda a competição até aqui, e que chegou em quinto lugar a essa rodada. Né? Caiu um pouquinho agora por conta dessa derrota para o Flamengo. Então, acho que a grande questão hoje é as pessoas entenderem o nível de cada adversário, não pela camisa apenas, mas pelo futebol que o time pode apresentar. E foi uma vitória bem importante do Flamengo no sábado, a gente vai poder falar mais sobre isso. Palmeiras outra vez teve um pênalti, discutível, né? Já virou uma rotina, é o clube que mais reclama, é o clube de onde mais sai reclamação de arbitragem. Não sei se os árbitros ficam com receio de errar contra, mas na dúvida tem acontecido. Isso tem que ser lembrado também. Quando for a favor do Flamengo, a gente vai lembrar também, evidentemente, não tem problema nenhum. Mas aconteceu outra vez um pênalti muito discutível num jogo que estava bem difícil para o Palmeiras e depois conseguiu a virada. Perfeito. André Rocha, bom dia também. Considerações iniciais sobre esse ponto, né, que o Mauro citou. O Palmeiras teve mais uma penalidade a seu favor. O Cruzeiro, perdendo de novo de virada em casa, tinha perdido para o Ceará e perdeu ontem para o Santos, ali no segundo tempo. E um Flamengo que, além de terminar como líder do primeiro turno, o Flamengo termina como líder e com uma certa folga, né, e com uma partida a menos contra o Sport. Sport que conseguiu a primeira vitória no Campeonato Brasileiro contra o Grêmio fora de casa. Fica à vontade, seja bem-vindo. Bom dia, Letícia. Bom dia, Mauro. Bom dia, Felipe aí na produção. Bom dia a todo mundo. Vamos chegando, por favor, dando like, porque a gente está com uma meta aí desafiadora de 3.800 likes, né? E para mais pessoas ficarem sabendo que a gente está aqui fazendo o programa na área, né? E faça sua inscrição para a gente chegar nos 176 mil inscritos. Né? O Campeonato Brasileiro ele é difícil por si só, né? Pelo equilíbrio, né, de forças ali, você tem, lógico, uma certa divisão ali, e até já tem alguma diferença, se você até considerar os jogos a menos, de Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras para o resto, né? E hoje, assim, questão da projeção de pontos possíveis, quem está mais próximo do Flamengo é até o Palmeiras, não o Cruzeiro, né? Então ele é complicado, assim, não só pelo equilíbrio, mas também pelo contexto, né? De muitos jogos seguidos, né? Os times envolvidos, muitos times ainda envolvidos com Copa do Brasil, até Libertadores, né? E Sul-Americana. Então fica um calendário muito inchado e os times ficam sujeitos a oscilações, né? É natural isso, né? O Cruzeiro era visto como a sequência do Cruzeiro era visto como uma sequência difícil, né? E que tinha como o jogo mais difícil seria o Botafogo no Newton Santos, justamente o que o Cruzeiro ganhou com mais autoridade, né? E em casa se complicou contra dois times que não se imaginava que o Cruzeiro poderia se complicar, né? E o Palmeiras quase se complicou também contra o Ceará, né? Deu trabalho para o Ceará, venceu o Cruzeiro e deu trabalho para o Flamengo, né? Então era natural que criasse problema também para o Palmeiras. Criou problema, poderia ter sido 2-2, o impedimento do gol de empate foi ali milimétrico, mas ali milimétrico até, né? E teve a questão do pênalti, né, sempre pênaltis muito questionáveis para o Palmeiras, né? Desde o Palmeiras teve uma arrancada que levou o Palmeiras a uma liderança até com uma certa autoridade ali. Começou com uma vitória em cima do Sport, com uma arbitragem assim bizarra, né? E aí isso vai acontecendo e nas últimas rodadas tem acontecido. O pênalti contra o Vitória foi um absurdo. E ontem
totalmente questionável, né? Poderia ser marcado, poderia não ser marcado. O problema do Brasil é isso, que não tem critério nenhum. Não tem critério. Você já viu árbitro marcar aquele pênalti, já viu árbitro não marcar. Aí é a favor do seu time, contra o seu time, contra outros times. Então é confuso, né? E aí você fica olhando e fica pensando, o que será que pesou na decisão? Será que foi camisa? Será que foi mando de campo? Né? Que pesou na decisão? Né? Será que em Fortaleza o juiz daria esse pênalti? A gente nunca fica sempre nesse questionamento, né? E em relação ao Flamengo, todos. A arbitragem é muito ruim. O árbitro de sábado de Flamengo e Mirassol era um pavão. Ele conseguiu me irritar antes da bola rolar, com o gesto dele para pedir o minuto de silêncio e depois apitando o começo do jogo, um gesto teatral, querendo aparecer e tal, e a arbitragem dele foi só isso, foi só querendo aparecer. Então, assim, por isso, então, diante desse pacote todo, o brasileiro é difícil. E por isso que a liderança do Flamengo tem que ser valorizada. Né? A gente pode fazer críticas pontuais, observações pontuais, né? Coisa que hoje, às vezes, é um pouco não compreendida, né? Porque existe uma visão de que as pessoas elas têm que ser radicais e unidimensionais. Elas só podem ter uma dimensão. Ou ela é a favor ou ela é contra. Então, se você elogia por um lado e critica por outro, parece que dá curto-circuito na cabeça de muita gente. As pessoas têm dificuldade de entender esse tipo de postura porque a pessoa está acostumada com o radicalismo para um lado ou para o outro. Mas, apesar de críticas que a gente possa fazer ao time, ao Felipe Luiz, etc., a campanha é muito boa. Pode chegar a 43 pontos, né, num turno, o que seria, né, um recorde para o Flamengo. Né? É lógico que a gente sempre tem que relativizar 2019. 2019, o Jorge Jesus assume na 10ª rodada. Né? Então, 9 jogos anteriores foram com o Abel, com o Fera, e a campanha espetacular que o Jorge Jesus faz, ele faz em 29 jogos, né? E agora o Felipe não, tá desde o começo, né? Então tem uma probabilidade maior do trabalho ter consistência, porque já começou desde o ano passado. Chegou o maior clube de vantagens do YouTube. Clube de vantagens da S1 Live. Por apenas R$ 9,90 por mês, você entra pro nosso time e começa a concorrer toda segunda-feira uma camisa oficial de sua escolha. E tem mais, toda semana rola o bolão da rodada e o vencedor leva R$500 no Pix. Isso mesmo, até R$2.000 por mês em prêmios só no bolão. E não para por aí. Os 10 primeiros colocados do bolão também ganham prêmios incríveis toda semana. São muitas vantagens. Assinantes do Clube de Vantagens não paga mais superchat nas lives. Você pode aparecer ao vivo nos nossos programas. É isso mesmo, você que é assinante também poderá enviar perguntas em vídeos pelo nosso app. Conheça Rewards, o plano de recompensa do nosso Clube de Vantagens. Acumule pontos e conquiste muitos prêmios. Participando ativamente, indicando amigos e familiares. Prêmios e vantagens que só a S1 Live oferece. Um clube de verdade para torcedores apaixonados.